E a mensagem de hoje, mais do que um tema, é uma declaração que você tem que fazer. Sabe, todo dia você acorda, olha no espelho, olho no olho e fala assim: eu sou uma bênção. Você tem que repetir isso. Vamos falar juntos? Vou contar até 3. 1, 2, 3 e... eu sou uma bênção. Você tem que crer nisso, porque Deus te fez para ser uma bênção. Deus não te fez para ser uma maldição, né? É o contrário de bênção. Deus não te fez para ser alguém que atrapalha a vida dos outros. Deus não te fez para ser alguém inútil. Deus te fez para ser uma bênção. Todos nós, eu tenho certeza absoluta, 100%. Talvez você pode estar pensando: pastor, mas você não sabe minha história. Você não sabe, é muito difícil, eu sou uma pessoa difícil. Eu assumo que eu sou uma pessoa difícil. Você é uma bênção. Você tem que acreditar nisso. Você tem que falar isso para você mesmo, até você acreditar, porque Deus te fez para isso. Esse é o desejo de Deus para a sua vida. Olha, eu quero fazer algumas perguntas básicas para a nossa existência. Eu quero que você só pense na resposta. Eu não vou apontar o dedo para você, mas se eu apontasse e falasse: fala a tua resposta, o que você falaria? A primeira pergunta é: por que você existe? Você já parou para pensar nisso? Para que você existe? Ou outra pergunta: qual é a razão de viver? Por que eu estou vivo? Se fôssemos para as ruas fazer uma pesquisa com essas perguntas: por que você existe? Perguntar para as pessoas: por que você existe? Quais seriam as respostas mais comuns que as pessoas nos dariam? E a minha resposta, talvez, se alguém me perguntasse isso, é o seguinte: para ser um canal de bênção. É para isso que eu existo. O nosso propósito maior na vida é andar em comunhão com Deus. E ponto final. Esse é o primeiro propósito que nós temos na vida: andar em comunhão com Deus. Mas a pergunta que eu estou levantando aqui é o seguinte: se Deus me quer no céu junto dele, por que ele já não me salva e já me leva para o céu? Por que eu estou aqui na terra? Por que alguns de nós, eu já tenho mais tempo andando com Jesus do que eu tinha de vida antes de Jesus? Alguns de vocês também têm alguns anos de caminhada com Deus já. Por quê? Por que Deus já não... aceitei Jesus, vira fumaça e já vai para o céu. Por que isso não acontece? Por que estamos nesse mundo? E a resposta é: porque nós estamos aqui para ser bênção nesse mundo, tocar vidas, fazer diferença onde estamos, onde Deus nos plantou, com quem nós temos contato, com nossas palavras, nossas ações, nossas atitudes, assim como acabamos de cantar. Cada vez que eu tocar no rosto, cada vez que eu colocar a mão no ombro de alguém, que eu seja o Senhor, que eu seja a extensão do Senhor. Deus te chama para ser bênção. Você crê nisso? Olha só o texto de Deuteronômio 28 que eu estava falando agora há pouco. Presta atenção como é que as bênçãos vêm sobre nós. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, seu Deus. Então, se nós andarmos em obediência a Deus, as bênçãos vão vir, elas vão nos acompanhar. Isso é promessa de Deus. Deus prometeu, Ele cumpre. Então, vivendo na obediência, dentro da vontade de Deus, você não precisa ficar correndo atrás de bênçãos, pois elas virão atrás de você. O que eu estou querendo dizer aqui é o significado da sua existência. É nós fazermos diferença nesse mundo. Sabe, porque às vezes nós não nos tocamos da importância que é fazer diferença na vida de alguém. Às vezes da forma mais simples como você pode imaginar. Uma frase, uma palavra dita na hora certa, do jeito certo, como pode mudar o dia, mudar, quem sabe, até a vida de alguém. Um gesto. Sabe, porque o contrário é fácil nós entendermos. Sabe aquele dia que você teve maravilhoso, deu tudo certo, você chega à noite e fala: puxa, que dia gostoso que eu tive. Aí alguém te liga e fala uma crítica contra você. Acabou com o seu dia. Você teve um dia maravilhoso, uma frase. É fácil acabar com o nosso dia, não é? Mas por que o inverso não pode acontecer? Então uma frase também pode construir a vida de alguém. A pessoa está para baixo, a pessoa está... Sabe aquele dia que ela está down, não está legal? E você chega e fala: puxa, olha, eu queria só falar o quanto a sua amizade é valiosa para mim, o quanto você tem sido importante na minha vida. Pode transformar a vida de alguém. Um gesto pode marcar a vida de alguém, fazer diferença. Sabe, eu ouvi uma história uma vez de uma moça que estava prestes a dar fim na sua própria vida. Ela não via mais sentido para viver. Então, quando ela estava pensando: como que eu posso dar fim na minha vida? Ela recebe um recado de uma amiga dizendo: olha, eu só queria falar o quanto você é especial na minha vida. Parou esses pensamentos maus. Quem sabe
aquela vizinha que você sabe, que mora perto de você, não está muito bem, você leva até ela um pedaço de um bolo que você acabou de fazer. Fala que isso não vai tocar a vida dela. Fala para mim que isso não vai fazer diferença na vida dela. E olha, uma coisa simples, levar um pedaço de bolo. Então é mais simples do que nós imaginamos. Então eu quero, através de um relato bíblico nessa tarde, identificar algumas posturas que devemos ter para sermos bênção na vida das pessoas. Mas antes de entrar no texto bíblico, daqui a pouco já vamos ler o texto, eu quero só te orientar o que está acontecendo aqui nessa história. Paulo e Silas, eles estavam em viagem missionária, proclamando o evangelho, falando de Jesus para as pessoas. Então Paulo teve uma visão e ele entendeu de Deus que eles deviam ir para Macedônia. E chegando lá, começaram a falar da salvação em Jesus, começaram a falar do evangelho, e eles encontraram uma moça que ela era escrava, que ela predizia o futuro e dava grandes lucros aos seus senhores, aos seus donos. Então Paulo expulsou o espírito de adivinhação daquela moça. E por causa disso, acabou o lucro daquelas pessoas, e uma multidão se levantou contra eles, exigindo punição a eles. Agora olha o texto comigo, começando no versículo 22. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior, ou seja, sabe, lá o último, lá no fundo mesmo, e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Naquela mesma noite o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Temos uma situação aqui, uma história de Paulo e Silas, que mesmo uma situação negativa, difícil, tinham acabado de ser humilhados, apanharam. Tanto que o carcereiro vai lá, limpa a ferida deles, talvez a ferida que ele mesmo provocou, o texto não deixa claro, mas era ferida porque estavam presos. E eles conseguiram transformar aquela situação ruim, talvez nós, pode ser, tem pessoas aqui passando por situações difíceis. Olha, mesmo nessas situações, você pode ser bênção na vida das pessoas, porque aqui mudou não apenas uma pessoa, mas uma família inteira. E vamos analisar com cuidado, destacando alguns princípios aqui nessa história para que sejamos uma bênção. Em primeiro lugar, então, para ser uma bênção, você tem que manter uma boa postura. Tem gente que vive de acordo com a maré. Se tudo está bem, a pessoa está feliz, está contente, está sorrindo, né? Mas basta algum problema, a pessoa fica chata, amarga, ranzinza, e acha que tem razão ainda em tratar os outros. Não, você não sabe o que eu estou passando, né? A pessoa se guia pelas emoções. Ela se acha no direito de tratar o outro com grosseria porque ele está com algum problema. E nada justifica tratar o outro mal com grosseria, mesmo se você está passando por alguns problemas. Tem gente que não mantém uma boa postura. Depende de como está o dia, sabe? Tem pessoas que você vai conversar, você primeiro vê, deixa eu ver se a pessoa está bem ou não, né? Que você chega assim, bom dia, a pessoa vira você, bom dia por quê? Né? E tem outro dia que você chega meio quietinho, a pessoa, você nem me deu bom dia, então você nunca sabe o que esperar da pessoa. Quem deseja ser uma bênção deve manter uma boa postura,
mesmo em ambientes desfavoráveis. Não pode se deixar levar pela situação. Aqui Paulo e Silas, nós vimos na história, que eles estavam numa situação muito complicada, nesse texto que nós lemos. Eles estavam obedecendo a Deus, proclamando uma palavra de esperança, e mesmo assim estavam com problemas. Não é porque eles fizeram algo errado, não é porque eles roubaram alguém, não é porque eles mentiram. Eles estavam fazendo coisas boas e se encontraram em meio a problemas. Ficaram nus, foram envergonhados, receberam açoites severos e foram presos na pior cela, aquela lá do fundo, sabe? Com os pés presos no tronco. Não é assim numa cela que podia andar, não, tinham que ficar parados, os pés presos. E qual era a postura, a atitude deles? Vamos lembrar no texto, Atos 16, começando 22, a postura desses dois homens. A multidão juntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhe tirassem as roupas e fossem açoitados, apanhassem. Depois de serem severamente açoitados, quer dizer, apanharam muito, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, para se garantir, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Mas olha a atitude desses homens agora. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. Como que você reage em situações contrárias? Você é uma pessoa que tem tendência a reclamar fácil? Você se revolta contra Deus? Você já tentou louvar a Deus mesmo nas dificuldades? Essa é uma postura que só é possível para quem crê, porque podemos ver a qualidade da fé de uma pessoa de acordo do jeito que ela se comporta nas dificuldades. Sabe, quando nós temos uma boa postura, mesmo em situações difíceis, as pessoas estão nos observando, Deus é glorificado. Porque é muito fácil você falar, Deus cuida de você, Deus é um Deus protetor, Ele é o meu bom pastor. E na hora que você está em dificuldade, as pessoas vão olhar e falar, agora quero ver. Se você manter uma boa postura, as pessoas, puxa, essa pessoa crê mesmo. Agora, se você fala uma coisa e apertou um pouquinho, você já está reagindo de outra, é o que nós temos muito por aí, né? Gente que fala uma coisa e vive outra. As pessoas estão nos observando. Assim como aconteceu, Paulo e Silas estavam cantando hinos, estavam louvando a Deus, os outros presos falaram, mas peraí, não são esses que acabaram de passar aqui pingando sangue? Não são esses que o povo estava lá gritando, xingando eles agora? Paulo e Silas estavam orando e cantando no meio da noite, e todo mundo estava ouvindo, porque as pessoas vão notar sua fé nas dificuldades. Porque se tudo estiver bem, e você virar para a pessoa, não, estou bem, estou com dinheiro sobrando, nós vamos passar uma férias na Europa, eu não sei que lugar, em casa ontem nós jantamos lagosta, né? Sei lá, que prato que é, né? Nem sei se está aqui. A pessoa vai falar, também é metido, é uma metida aí. Mas quando você está nas dificuldades, continua fiel a Deus, as pessoas, puxa, eu preciso dessa fé. Eu preciso desse Deus que dá paz mesmo em meio tudo turbulento. Eu quero que você entenda que essa postura, boa postura, não é natural. Ninguém aqui nasce com ela. Porque na hora das dificuldades, mesmo a pessoa mais santa, o sangue ferve. Ela pode não xingar, mas que parou aqui na ponta da língua. Ela pode não querer bater no outro, mas se segurou. Porque tem momentos difíceis. Não que, isso aí acontece, você não sabe meu temperamento. É algo desenvolvido, é algo que você tem que treinar, é algo que você tem que trabalhar na sua vida. Por isso que é muito importante você ter a mente focada em Deus, para não perder o controle. Sabe? Tenha frases, tenha versículos que te lembrem de que você tem que ter. A Bíblia diz, se depender de vocês, tende paz com todas as pessoas. Eu tenho que andar em paz com todos. E sabe, a Bíblia te dá posturas, ela enche a tua vida com a palavra de Deus, ouça hinos. Tanta música porcaria por aí, não precisa nem citar, você sabe. Tanta música que a letra, eu nem consigo entender por que toca na rádio e a polícia não prende. Essas pessoas é besteira pura. E não é nem coisa da minha cabeça, vocês sabem do que estão falando. Agora fala para mim que isso não influencia. Fala para mim que uma pessoa que fica ouvindo aqueles funk, aquelas músicas que só fala besteira, fala que ela não vai começar a pensar besteira. Tem um estilo de música aí, até o nome é engraçado, sofrência, né?
A pessoa já está sofrendo, ela vai ouvir sofrência, o que vai acontecer? Ela vai ficar animada? Não, vai ficar mais para baixo ainda. Irmãos, nós temos que encher nossa mente com a palavra de Deus. Temos que orar. Na hora da dificuldade é hora de você orar. Vir aos custos. Tem gente que na dificuldade, não vou na igreja, está muito difícil vir. Não, aí que tem que vir. Nem se for para sentar no cantinho e ficar chorando, mas vem. Sabe? Tem gente que se afasta dos irmãos, você vai ligar, puxa, estou sentindo a falta. Não, é porque minha vida, estou com muitos problemas. Aí que você tem que vir, irmão. É claro que se a pessoa querer se isolar, ela vai se desanimar. Olha, para ser bênção, você não pode se entregar. Você tem que manter uma boa postura, mesmo quando a tua vida está num ambiente desfavorável. Em segundo lugar, para ser uma bênção, perceba a ação de Deus na sua vida. Tem coisas que acontecem em nossa vida e a gente, eu acho que é coincidência. Você faz um exame médico, saiu algo lá que você não queria, você está orando. Vai fazer um outro exame, aquele quadro reverteu. Acho que o primeiro exame estava errado. É Deus, irmão, você não estava orando? Tem gente que fala que tudo é coincidência. Deus age em todas as coisas e está disposto até a fazer o sobrenatural por nós. Olha mais uma vez a história que estamos estudando, como que aconteceu algo maravilhoso naquela noite. Versículo 26. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. É coincidência, bem na hora deu um terremoto que soltou esses homens aqui. Paulo e Silas foram açoitados, presos. Mesmo naquela situação, louvar a Deus, então um terremoto acontece. O milagre solta eles. Porque Deus, ele age de maneiras naturais e de maneiras sobrenaturais. O que nós temos é que ficar esperto para os toques, para a ação de Deus em nossas vidas. Precisamos ficar assim, orar e falar, Deus, aonde o Senhor está agindo? O que o Senhor quer que eu faça? Qual a minha postura nisso? É uma pessoa que está com um ambiente difícil no seu trabalho, e ela vai orar para Deus reverter a situação, mas também ela vai orar, Senhor, me mostra o que eu tenho que fazer. Às vezes é a pessoa que está, ela não se tocou, mas ela está agindo de maneira errada. Ela tem que estar aberta ao toque de Deus para a vida dela. Porque se nós andarmos distraídos, nem sempre nós vamos ver a direção de Deus para a nossa vida. Às vezes nós ficamos cegos. É aquela moça que ela está orando, Deus, eu quero namorar aquele rapaz, mas aquele rapaz não é de Deus para a vida dela. E Deus fala, não, eu tenho algo melhor para você. Mas ela está cega. Deus, eu quero ele. Senhor, Senhor, Senhor. Deus, eu já te falei, não é ele. E ela finge que não está ouvindo e está clamando por ele. Às vezes nós somos assim, teimosos. A Bíblia está cheia de relatos grandiosos de Deus. É o mar vermelho se abrindo, é muralhas caindo, gigantes derrotados, celas de prisões abertas. Isso só prova que Deus age em nosso favor. Olha o que diz Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Isso aqui só é possível quando a pessoa entende que está vivendo dentro do propósito de Deus. Então nós precisamos ficar atentos. Eu amo o Senhor, e a palavra de Deus diz que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam. Então Deus está agindo para o meu bem. Mesmo nessa situação eu vou aprender com essa situação, mesmo sendo difícil, eu vou amadurecer, eu vou crescer, eu vou continuar firme. É isso que nós temos que desenvolver em nossas vidas, estar atentos para o que Deus tem para nós, porque se você estiver atento, você vai ser uma bênção na vida de outras pessoas, porque quando Deus age na sua vida, Ele te abençoa, e quando Ele te abençoa, Ele abençoa quem está junto de você. Então você tem que crer que Deus age, você tem que crer que Deus fala e ficar atento, mesmo nas horas difíceis, que Deus está no controle, que Ele não perdeu o controle, e você será uma bênção. E em último lugar, hoje, em terceiro lugar, para ser uma bênção, você tem que aproveitar situações para fazer a diferença. Paulo e Silas estavam presos, porque estavam fazendo a obra de Deus. Então lá na prisão, eles estavam louvando, orando a Deus, um terremoto vem, abre as portas da prisão. O que você acha que qualquer pessoa faria? Sairia correndo. Deus está me libertando da prisão. Irmãos, eu confesso, se eu tivesse preso, e de repente dá um terremoto, abre a cela, solta minhas pernas, se você piscasse o olho, eu já estava lá na rua. É a situação normal que qualquer pessoa faria. Mas Paulo e Silas não pensaram só em si. Eles aproveitaram essa situação e foram bênção na vida de alguém. Vamos lembrar o texto, começando no versículo 26. Imediatamente,
Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Olha o susto que esse homem levou. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus, serão salvos você e de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Se Paulo e Silas tivessem pensado só em si mesmo, não restariam dúvida, eles teriam fugido sem nem olhar para trás. Corre, Paulo, corre! Silas, eu estou quase te passando. Os dois estavam longe já. Mas se eles fugissem, a vida daquele guarda seria exigido no lugar deles. Era uma pena. Se os prisioneiros fogem, o guarda ele ia pagar a pena daquelas pessoas que fugiram. Por isso que ele já tirou a espada e falou: já era, eu mesmo vou me matar agora. Os presos fugiram. Você percebeu que o carcereiro queria até se matar naquele momento? Olha, ele queria tirar a própria vida e abreviar aquela vergonha, a aflição que ele estava passando. Irmãos, quantas oportunidades nós temos de ser bênção na vida de outras pessoas, mas nós não somos porque não pensamos na vida do outro. O mundo é egoísta. Nós vemos no Brasil uma cultura egoísta. Infelizmente, irmãos, nós temos que admitir, sabe, nós vemos num país onde o esperto, o malandro é elogiado. É aquela pessoa: olha, eu tinha um carro que valia 20 mil, vendi por 30. Olha, como você é esperto. Eu comprei um objeto que valia 2 mil reais, eu paguei 500 reais. Puxa, como você foi esperto. Parabéns para você. Ganhei dinheiro em cima daquilo lá. Parabéns. Agora, se você fala: não, eu faço tudo certinho. Eu sou honesto, pago meus impostos, não sonego, faço isso, faço aquilo. O que dizem? Você é um trouxa. Infelizmente, a nossa cultura é assim. A gente elogia o espertinho, mas a pessoa que ela quer ser bênção, ela pensa na vida do outro. Ela não quer tirar vantagem em cima do outro. Paulo e Silas não fugiram, porque eles amaram o seu inimigo. E isso fez toda a diferença. Tanto que o carcereiro, primeira pergunta que o carcereiro fez, falou: olha, puxa vida, como é que eu faço para aceitar esse Deus de vocês? Como é que eu faço para ter esse Deus na minha casa? Aquele homem pegou os dois, levou para a própria casa, sabe, tratou da ferida deles, comeram juntos, chamou a família. É que a Bíblia não entra nesse detalhe, estou imaginando, chamou: vem cá. Tem 2 homens aqui que o que eles têm para falar, vocês têm que ouvir. Acorda o menino lá. Vem, já era meia-noite que Paulo estava cantando, né? Então, 2, 3 horas da manhã, acorda o menino, tem que ouvir. E eles ouviram o que aqueles homens pregaram, falando: nós aceitamos isso, né? Eu quero que você batize a gente. Eu não sei como ele batizou, mas a Bíblia diz que batizou aquela família naquela mesma noite. Ou seja, fez diferença. O que era para ser uma tragédia na vida daquela família, virou bênção. E no lugar de trevas, a salvação chegou naquela casa. Porque aqueles 2 homens não pensaram só em si, pensaram no outro. Quando nós nos propomos a ser bênção, a nossa vida ganha propósito. Vivemos mais satisfeitos, deixamos um legado. Você sabe por que você se sente tão bem quando você ajuda alguém? Porque você foi feito para ajudar os outros. Esse é o plano de Deus. Sabe, puxa, que gostoso, que sentimento gostoso, né? Eu ajudei uma pessoa ali, nem custou tanto para mim, mas estou me sentindo tão bem porque você foi feito para isso. Você foi feito para ser uma bênção, né? Então, tenha a postura correta. Perceba a ação de Deus na sua vida e aproveite as situações para ser bênção. E antes de nós orarmos, encerrando a mensagem, vamos declarar mais uma vez: eu sou uma bênção? 1, 2, 3 e... Vamos orar, feche teus olhos. Senhor, nós cremos que o Senhor tem nos chamado para ser bênção nesse mundo, Deus, para tocarmos vidas. O Senhor tem tantas coisas para fazer através de nós. O Senhor tem sonhado com as nossas vidas. A tua palavra diz que o Senhor tem no seu livro escrito todos os nossos dias. E isso nos dá a entender que o Senhor tem propósitos, sonhos para nós. Então nos ajude a tirar os olhos da nossa própria necessidade e sermos bênção na vida do outro. Queremos ser, Senhor, uma ponte que leva as pessoas até Ti. Queremos acertar, Senhor. Queremos ser um farol que ilumine e ajude as pessoas a encontrarem a Ti. Ser uma bênção em sua vida, na vida das pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Missionária Central de Maringá.